Fala galera, Paulo da My Bonsai, tudo bem? Friozinho hoje em Floripa, né? E tá com 10, 12 graus, tá friozinho. Mas muita gente me pergunta como é que a gente inicia no bonsai, né? Paulo, como é que eu inicio nessa arte do bonsai? Como é que eu faço para começar a fazer isso? E existe uma série de informações sobre como se iniciar no bonsai. Muita gente diz que tem que começar com mudinhas, muita gente diz que tem que começar falando com bonsaísta, muita gente diz que tem que começar compondo pré-bonsais, muita gente fala muita coisa. E eu sempre digo o seguinte, até em tom de brincadeira, porque eu tenho um canal no YouTube, né? A primeira coisa que não se faz é ver vídeos no YouTube. Essa é a primeira coisa que a gente deve fazer, é não ver vídeos no YouTube. O porquê disso, né? É salvo, depois eu faço um adendo a essa informação, né? Mas assim, por que eu digo que a gente não deve ver vídeos no YouTube? Pelo seguinte, quando a gente faz um vídeo, eu faço isso, todo mundo faz isso. Quando a gente vê num vídeo no YouTube, a gente está mostrando uma parte do processo. Eu vou fazer um transplante, por exemplo, né? Eu já fiz todo um trabalho anterior para que essa planta seja transplantada. Eu vou fazer uma poda, eu já fiz todo um trabalho anterior para que essa poda seja realizada, certo? É a mesma coisa como a gente pegar um livro e começar a ler a primeira página, a 10ª página, a 20ª página, a 100ª página e depois tentar contar a história desse livro. Não funciona, a gente não conhece a história, a gente não sabe qual é a história. Então, vídeos no YouTube são exatamente isso, são livros lidos, páginas avulso. Então é legal. O vídeo no YouTube é muito bom, né? Muito bom para quando a gente já tem uma noção do todo. Então assim, eu já sei toda a história, agora eu vou ver detalhes da história, certo? Vou ver aquele episódio, né? Você está vendo uma série lá no Netflix, então você vê o primeiro capítulo, o 10º. Então, não, quando você lê a série toda, quando você vê a série toda, você vai lá, pô, gostei daquele detalhe, quero ver de novo. Você vai lá, clica naquele lugar, vê de novo, para se inteirar melhor do que aconteceu naquele momento da história. Ah, o salvo que eu falei, né, salvo engano ali, salvo ressaltando essa parte de vídeo no YouTube, é legal a gente pegar vídeos no YouTube de pessoas que fazem o seguinte: galera, comprei essa muda e vou começar a trabalhar ela. Então ela começa desde o início. Depois tem o vídeo, primeiro tem o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5, até a finalização do processo. Ah, Parece um pouco de presunção minha, mas vou falar. Se vocês forem no YouTube verem um vídeo de um buchos, por exemplo, que eu fiz, esse buchos ele foi feito do primeiro dia que eu comprei, no dia que ele chegou aqui em casa. Eu tenho vídeo da primeira poda dele, da segunda poda, da terceira poda, da troca de substrato, da troca de vaso, quer dizer, ele é um vídeo que tem toda a história da planta. Se eu tivesse feito um vídeo só da troca de substrato ou de uma aramação depois de ele ter sido podado, não faria nenhum sentido ter esse vídeo. Por quê? Porque teve um trabalho anterior, certo? Então por isso que eu falo dos vídeos do YouTube. Se é um vídeo de acompanhamento de uma planta, ok. Se é um detalhe de alguma coisa, você tem que saber a história toda, certo? Segunda coisa, onde é que eu adquiro plantas? Em qualquer lugar. Não existe um lugar, né? Não dá para dizer, melhor aqui, melhor ali, melhor lá, melhor lá. Então, como eu compro? Cara, para mim, eu acho que ninguém vai poder discutir isso, né? É o fato de você conhecer os estilos. Nós temos 17 estilos principais, então nós temos que conhecer esses estilos, saber quais estilos existem. Eu não estou falando de você chegar no detalhe. O Moyogi tem que ter o galho saindo, parará, parará, parará.
Ah, porque a inclinação do tronco tem que ter tanto, a curva tem que ser assim, assim, assado. O Socan tem que ser assim. Não estou falando nisso, eu estou falando em você conhecer os estilos, você ter consciência de quais estilos existem. Por que disso? Porque quando você olha uma planta, o que vai acontecer? Você vai pegar, olhar ela e você vai lembrar um estilo. Você vai saber do estilo. O que acontece muitas vezes que o pessoal chega aqui, eles trazem uma planta reta e querem fazer uma planta totalmente cheia de movimento. Dá para fazer? Sim, é viável, só que o tempo é muito demorado, certo? E não adianta vir com essa historinha, mas o bonsai é tempo, porque... Cara, esquece. A gente não está falando disso. A gente não está falando dessa parte, nós estamos falando de uma realidade. Sabendo os estilos, você olha para a planta, você encaixa ela dentro do estilo. Então muitas vezes você chega num lugar, você quer um moyogi, você olha aquele pau reto, eu vou fazer disso aqui um moyogi. Só que do lado tem uma planta da mesma espécie com uma tendência natural a se tornar um moyogi. Então você adquire aquela planta. Por quê? Porque você conhece o estilo. Eu quero fazer um socan, tronco duplo. Aí você vai lá e compra aquela planta reta, sem mais nada, né? E vai fazer, eu vou fazer sair um broto aqui, esse broto vai crescer e vai virar. Cara, do lado tem uma planta que é só você podar 2 galhos, você já tem a planta metade encaminhada. Então esse é um outro detalhe, né, do processo. Paulo, mas aquela plantinha que eu compro no supermercado por R$ 28 é uma outra pergunta que me fazem bastante. Cara, aquilo ali é legal. É legal, a gente deve ter. Quem diz para vocês que você tem que começar com plantas caras, você tem que começar com plantas já com formato, parará, assim, que induzem a você a comprar pré-bonsai, essas pessoas estão lhe enganando. Essas pessoas estão lhe enganando. O que elas querem? Elas querem vender para você. Elas não querem te ajudar. Elas não estão olhando o lado do bonsai, elas estão olhando o lado comercial, certo? Então, como eu falei no início, não precisa ser uma planta de bonsaísta. Tem que ser uma planta de qualidade, independente de onde a gente arrume. Pode ser num garden, pode ser no jardim, pode ser com bonsaísta, pode ser na casa da avó da gente, está lá no jardim, pode ser um Yamadori, pode ser qualquer coisa, desde que tenha uma base boa, certo? Desde que você tenha ciência do que ela te oferece e do que você quer fazer com ela. Mas voltando ao assunto. Paulo, eu vou comprar uma plantinha no garden que custa R$ 28. E eu quero fazer. Essas plantinhas do supermercado são mudinhas, a gente consegue vê-las, vem num vasinho plástico, dá de ver até a marca do saquinho que elas estavam, aquela rodinha preta, aí eles botam um substrato em volta e botam a pedrinha branca em cima. Não deve comprar aquilo? Deve. Se você estiver pensando numa plantinha pequena, se ela tiver uma boa base, legal. Eu tenho amigos, o Felipe de Carvalho já encontrou em mercado, em supermercado, a Pinheiro Negro. E, sinceramente, deu uma baita planta. Demorou anos, certo? Então, mas o que eu quero falar sobre essa planta de mercado? Muitas vezes a pessoa investe por uma questão financeira. Ela custou R$ 28. Só que esses R$ 28, no final do processo, eles vão sair aí 800, 850, R$ 900, certo? Se você investe numa plantinha um pouquinho mais cara, com uma base legal, com um futuro legal, eu vou agora puxar um pouco da brasa para minha sardinha. Vamos supor que você vá numa pessoa que tem loja, que vende pré-bonsais, e ele tem um pré lá de R$ 150. O que é o pré? É uma planta pré-trabalhada. Ela já foi dado um trabalho nela, já foi feito um desenvolvimento nela. E essa planta custa R$ 150.
O final do processo dela vai te custar aí uns 300, no máximo R$ 450 processo final, e você vai ter uma planta que já saiu encaminhada e você já chegou num final satisfatório, ótimo ou até esplêndido. Quando uma plantinha dessa pequena, uma mudinha dessa, você tem que desenvolver a planta, você tem que dar o formato, e muitas vezes isso é um trabalho que não sai como a gente quer, certo? Aquele movimento, aquela ramificação, aquela coisa toda não sai como a gente quer. E isso vai atrasando o processo, certo? Então, uma planta dessa de supermercado leva 8, 10 anos para ser formada. Quando um pré-bonsai, ou vou trocar termo pré-bonsai, porque daí eu estou sendo, estou puxando a sardinha para o meu lado. Uma planta com base, ela vai demorar um processo de 2, 3 anos. Então, o dinheiro investido em 8, 10 anos é muito maior do que o dinheiro investido em 2, 3 anos. É só fazer a conta. Eu gasto 5 pila por mês com a minha planta. E durante 8 anos, 10 anos, somando esses R$ 5 por mês, vai dar muito mais do que aquela planta que eu investi um pouquinho mais e vou investir só 3 anos, 4 anos, às vezes 2 anos, se a base for muito boa. Certo? Independente de onde você queira, de onde você pegue a planta. Certo? Então, assim, esse é o primeiro estágio que eu acho que é importante. Não ver o vídeo do YouTube, procurar se atualizar sobre os estilos, os 17 principais, não se preocupar muito com valor, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas compre ou busque, né, coisas com base, porque isso no final vai te sair mais barato. Essa não é só a minha opinião, né? Quando a gente fala assim, é a minha opinião, a gente está dizendo uma coisa assim, é um acho, é achismo. O que eu estou falando para vocês é uma realidade. Quem analisar essa realidade de uma forma simples, como se diz, né? A realidade nua e crua, essa realidade vem à tona. Se nós abandonarmos os nossos preconceitos, as nossas ideologias de pensamento, de tocar arte, a gente vai saber que é uma realidade isso, certo? Outro detalhe que eu queria dizer é o seguinte: numa planta de baixa qualidade, de uma base um pouco, uma base inferior, uma base inviável, nós usamos água, nós usamos arame, nós usamos adubo, nós usamos vaso, nós usamos substrato. Pergunto para vocês, numa planta que tem uma base boa, uma qualidade melhor, o que não se usa disso aqui, desses 5 itens, ou o que se usa a mais desses 5 itens? Uma planta de baixa qualidade usa a mesma água da outra, usa o mesmo arame da outra, usa o mesmo substrato da outra, usa o mesmo adubo da outra e usa o mesmo vaso da outra. O que muda então? Muda o resultado final. É isso que muda, certo? Então essa é a primeira parte dessa parada que eu estou falando. Depois eu vou fazer um outro vídeo dando uma sequência no que é o caminho que eu acho certo, ou melhor, no caminho que eu digo ser o certo, né? Porque eu não acho isso, eu vivo isso, que é importante que as pessoas vejam isso. Quando você segue uma opinião, você tem que sempre olhar assim, o que a pessoa diz e o que a pessoa faz. Que muitas vezes a gente diz uma coisa, mas faz outra. É meio que tipo assim, Deus para mim, diabo para os outros, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, eu afirmo ser verdade justamente por isso. Porque eu não digo, eu não acho, eu estou praticando aquilo que eu estou dizendo. Então, isso é muito importante a gente ver quando a gente está escutando isso. Tá ok, galera? Então, eu espero que eu tenha ajudado com a minha opinião, né, com o meu ponto de vista.
E espero que as pessoas comecem a ver o início do bonsai de uma forma diferente, que procurem evoluir nesse sentido, tá ok? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que deve sair na semana que vem. Vai depender do meu tempo aqui, tá ok? Até mais, galera!